Muito obrigado por lembrar de começar a gravação. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, que eu esqueci, comecei sem gravar, né? A gente escolheu, a gente significa eu, escolhi fazer essa questão lá da lista, né? Já que vocês não tinham uma para indicar, e ela diz o seguinte, para a gente, acho que a gente tem duas baterias, é 1 e é 2, no circuito, ela já tem os valores delas aqui, ó, 10 volts e 12 volts, e essas baterias estão alimentando esse amperinho com resistência R e um resistor de 1 ohm, tá aqui. Esses três aqui estão em série, né, o resistor, o amperímetro e o resistor e a lâmpada, e o amperímetro está registrando uma corrente de 4 amperes, ou seja, eu já sei uma corrente do circuito. Aí, baseado nisso, ele pede para eu calcular as intensidades de corrente I1 e I2 nas baterias. Por simplicidade, eu vou chamar aqui de I1 e I2, né? I1 passa na bateria 1, I2 passa na bateria 2, e calcular o valor da resistência da lâmpada. Então, o que é que a gente já tinha feito aqui? E aí eu vou fazer só um resuminho do que tinha montado. Primeiro, identificamos quem eram os nós desse circuito. E tínhamos visto que havia 2. A gente deu nome para os pontos aqui, para as quinas do circuito, para facilitar, e viu que tínhamos um nó aqui no ponto B e um outro nó aqui no ponto C. Bom, esses são os nós do circuito. Então, aqui. Usando a definição que a gente viu na aula anterior, né, encontramos também os ramos do circuito, que são os trechos entre dois nós. E vimos que havia este ramo BC, este ramo aqui de cima BEDC, e este ramo aqui de baixo BFGC. Eles estão registrados aqui, ó, os 3 ramos do circuito. Bom, sabendo os ramos do circuito, o que a gente fez? A gente juntou os ramos para formar as malhas. E identificamos que também havia 3 malhas. Tinha esta malha B, C, D, E, B. Tinha essa malha aqui de baixo, B, F, G, C, D de novo. E tinha a malha que pega os de fora, né? O B, eu comecei de onde? Comecei do E, não foi? E, D, C, G, F, E de novo. Tá bom? Foram essas as malhas que nós encontramos no nosso circuito. Dá uma mexidinha nisso aqui, para ele ficar mais englobando. Tá feito. Sabendo as malhas, os nós e os ramos do circuito, a gente volta lá para aplicar o que a gente viu na aula passada. Primeira coisa eu vou copiar esse desenho aqui embaixo, para poder deixar ele menos poluído. Eu copiei com o poluído e tudo. Vou apagar aqui. As coisas que eu não vou usar. Isso aqui não agora, isso não agora, isso não agora, isso não, isso não. Bom, a gente viu na aula passada aqui, primeiro, cada ramo tem uma corrente. Então, a gente vai ter que definir cada uma dessas correntes. Eu já tinha dado alguns nomes, então vamos manter. Tem uma corrente aqui, nesse trecho, vou colocar lá em azul, I1. Tem uma corrente aqui, neste trecho, vou colocar ela em roxo, I2. E tem uma corrente neste outro ramo aqui, vou colocar em verde, I3. Bom, essas são as informações que a gente já tinha. Qual é o próximo passo? Bem, eu tenho que escolher o sentido dessas correntes. A gente já tinha visto. Isso aí foi a pergunta que eu acabei fazendo, a gente viu que não estava gravando, né? A gente já tinha visto no passado qual o sentido das correntes em baterias, né? A bateria sempre faz a corrente sair pelo polo positivo e entrar pelo polo negativo. Mas vamos fazer o seguinte, a gente já sabe que isso deve acontecer, mas em algumas situações pode ser que você tenha 2 baterias, de forma que uma tem uma tensão tão forte que ela obriga a outra a não funcionar como bateria, mas sim como receptor. Não sei se é isso que vai acontecer aqui, mas eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar essas correntes aqui
saindo da bateria, eu vou fingir que eu não sabia que eram baterias e vou colocar as duas correntes entrando. E vamos ver o que vai acontecer lá no final. Vou dizer que essas correntes estão entrando, tá bom? E essa corrente aqui, 3, vocês querem escolher um sentido para ela? Se ela está para a esquerda ou para a direita? Vocês querem não, escolham. Não, precisa, não tem o que querer, não, tem que escolher. Direita para Digam esquerda. aí, para onde ela está? Para a esquerda ou para a direita? Direita para esquerda. Para a esquerda. Desce, Ela para cá. Isso. De G para F. Então, já sabemos agora, já sabemos não, já escolhemos os nossos sentidos de corrente. O que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar a lei dos nós. Vamos olhar para os nós. Olhar para o nó B, por exemplo. B. E aplicar a lei dos nós lá. Em B, como é que estão as correntes? Bem, a gente sabe que aqui tem a corrente roxa que está saindo no nó B. Tem a corrente azul, bem, se ela está entrando lá em cima, né, ela tem que estar saindo aqui do B também, né? E a corrente I3 em verde, ela tem que estar entrando. As informações que eu tenho é, a corrente que entra no nó é a corrente I3, e ela é a única que entra, então isso já me dá a soma de todas as correntes que entram, isso tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó, que é o I2 e o I1. Então, tem que fazer aqui I1 e somar isso com I2. Está aqui a lei dos nós. Eu vou tirar esse coisinha. Essa cor para não ficar misturado com a cor das correntes. Está aqui a lei dos nós em B. Se quiser aplicar a lei dos nós em C... Eita, Vinícius, chegou atrasado. Para a direita. Só vi tua mensagem agora. Se eu quisesse aplicar essa mesma lei no nó C, vejam o que é que ia acontecer. Eu ia ter, nesse caso aqui, a corrente roxa, a I2, está entrando, a corrente I1, que é azul, também está entrando, e a corrente verde, I3, está saindo. Isso ia dar o seguinte, a soma das correntes que entram no nó, I1 mais I2, de novo. I1 mais I2. Isso tem que ser igual à soma das correntes que saem do nó. A corrente que sai do nó é a corrente I3. Vocês estão vendo o que é que tem de diferente da de cima para de baixo? Tem alguma diferença entre essas duas equações? Só elas são iguais. Como é que eu sei que elas são iguais? Porque tem uma regrinha prática para lhe dizer quantos nós vocês usam. O número de nós que vocês usam é sempre o número de correntes menos 2. Então, se você tem 3 correntes, menos 2, você só precisa usar um nó. Porque o outro nó vai dar exatamente igual. Então, eu não preciso usar esse C aqui, por exemplo. Porque é igualzinho. Então, vou usar o B. Tenho 3 correntes, preciso de mais 2 equações. Eu vou ter que resolver um sistema de equações. 3 incógnitas, I1, I2 e 3, ou pelo menos na maioria das vezes vão ser 3 incógnitas. Nessa questão específica, a gente vai ver se tem alguma coisa diferente, né? E preciso de 3 equações. De onde eu vou buscar as outras equações? Eu vou ter que ir para a lei das malhas, né? Vou usar essa equação aqui, já está guardadinha. Vou usar a equação para o nó B. E agora eu vou escrever as equações para as malhas, tá bom? Deixa eu pegar esse desenho de novo aqui e colocar ele aqui embaixo, para a gente fazer a parte das malhas. O lei dos nós já está aplicada, a equação está guardadinha. Deixa ela lá, você vai precisar usar ela daqui a pouco, para resolver e dizer numericamente quais são as correntes, tá bom? Agora, escolha livremente, é você que decide, 2 das malhas. A gente já encontrou 3. Me digam aí, 2 das malhas as 2 malhas que vocês querem usar.
E aí? Professor, não dou Malhas eu valor à uso. malhada não, professor. Só pego quem não é malhada. Pode ser. Tô brincando, tô brincando. A de Vinícius aí é bom. A inteira e a de baixo. Tá. Vinícius pediu para usar a inteira e a de baixo. Então, vou usar esta malha aqui, né? Que é a inteira. E a de baixo. Vou começar com a inteira, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para não ficar riscando os valores, né? Começar com a malha inteira. Qual é a outra coisa que eu faço depois que eu escolho a malha? Sentido da corrente. Escolhe. Sentido. Primeiro sentido da circulação, né? Porque o da corrente você já escolheu lá atrás. Então, vou escolher o sentido de circulação. Horário ou anti-horário? Horário. Não, anti-horário para seguir o registor. Quer Anti-horário, dizer, para ser anti-horário. contrário. Tá, vamos de anti-horário. Vamos ver o que é que dá. O sentido é esse aqui, que a gente quer utilizar. O anti-horário. E a gente já sabe as correntes, né? A gente já sabe. Eu não sei porque eu escolhi o roxo, porque o roxo é a mesma cor que tem uma corrente, né? Mas agora já foi. Ah, não tem corrente roxa aqui não. Corrente roxa do meio. Foi uma escolha boa. Eu tenho a corrente azul aqui em cima, que está nesse sentido aqui entrando, né, no circuito. Essa é a I1. E eu tenho a corrente I3 aqui embaixo. I3. Tá, pronto. Sabendo o sentido da corrente e o valor e o sentido de circulação, agora eu vou calcular as diferenças de potencial. O que é que eu faço? Escolho um ponto para começar. Vou começar dessa ponta aqui, tá? Ponta esquerda superior. Começo dessa ponta e vou calculando a diferença de potencial baseado naquela regrinha. Se eu passar no resistor no mesmo sentido da corrente, então eu boto um valor positivo. Se eu passar no sentido contrário, eu coloco valor negativo. E nas baterias e receptores, eu boto o sinal do polo que eu entrei, tá? Como eu vou descer, tarará, amperímetro. Se o amperímetro é ideal, como ele fala, é como se só tivesse um fio, eu passo direto. O amperímetro não faz nada. É ideal. Cheguei na lâmpada. A lâmpada é um resistor, né? Tem uma resistência R. Qual o sinal que eu vou colocar aqui? Subtrai. Isso. Vou colocar um sinal negativo, né? Porque, ó, a corrente I3 está para a esquerda e eu estou circulando para a direita. Então, eu vou colocar aqui menos R vezes I3. Continuo a minha circulação e encontro o resistor de 1 ohm. Esse resistor está sendo percorrido pela mesma corrente I3, que está para a esquerda, e a circulação é para a direita. Então, eu boto o que aqui? Menos. Vou colocar aqui explícito, mas vocês não precisam colocar obrigatoriamente, tá? Menos 1, que é o valor do... Menos, porque tem o sentido contrário. 1, que é o valor da resistência. E 3, porque é a corrente, tá? Vou seguir aqui a minha circulação, passo por um fio que não tem nada, continuo, chego aqui no polo negativo da bateria, é 1. Então, eu coloco aqui o que valor? Coloco isso, Vinícius. Menos, porque eu entrei pelo polo negativo, valor da bateria, menos 12. Continuo, tenho que chegar de novo lá no ponto que eu comecei. Continuo e encontro esse resistor aqui de meio ohm. Meio ohm, com a corrente vindo para a direita, mas eu estou circulando para a esquerda. Então, é menos 0,5 vezes a corrente I1. Continuo aqui, cheguei no ponto inicial. Quer dizer que essa soma tem que dar 0. Aqui. Então, achei a minha segunda equação. Essa segunda equação aqui vem... Eu devia ter colocado em roxo para facilitar, que aí vocês identificavam melhor. Na próxima, quando eu for mandar para vocês, eu mudo a cor desse negócio todo aqui. Eu não sei se dá para mudar agora. Dá não.
Eu reescrevo isso aqui e deixo na cor roxa para facilitar. E agora, qual foi a outra mesmo, Vinícius, que tu pediu? Foi a inteira e... Esqueci, a de cima ou a de baixo? A de baixo, né? Então tá, então vamos fazer a de baixo. Agora é essa aqui que eu quero fazer. Vamos manter o sentido de circulação ou vamos trocar? Vamos manter. Então, beleza. Então, continuar no sentido anti-horário. Para cá, cá, para cá e para cá. Tá bom? Agora, eu vou precisar da corrente I2, que estava aqui em cima, não foi que a gente tinha dito que estava nesse sentido, estava entrando na bateria. I2. Então, continuo aqui. Vou escrever laranja, né? Porque eu escolhi. Facilitar a identificação. De novo, escolho um ponto para começar. Vou escolher começar desse nozinho aqui, ó. Estou pintando de laranja agora. E vou descer o circuito. Desço o circuito, passo pelo amperímetro. Ele é ideal, então não preciso fazer nada. Sigo e encontro aqui o resistor da lâmpada, que é R, percorrido por uma corrente I3. Esqueci de assinar a presença. Ela não está no chat aí, não? Por favor, alguém coloca de novo? É a mesma lista. Eu coloco. Valeu. R, né, que é o valor da resistência, a corrente é I3 e o sinal. O sinal é positivo ou negativo? Valeu, Wallace. É negativo, né? Porque, ó, corrente está indo para a esquerda, circulação está indo para a direita. Eu mantive o sentido de circulação, era normal que se mantivesse a mesma coisa, tá bom? Vou continuar aqui, passei pelo resistor, pela lâmpada, cheguei no resistor de 1 ohm. Esse resistor está sendo percorrido pela corrente I3, então fica 1 vezes I3. O sentido da corrente contrário ao sentido da circulação. Então, sinal negativo. Passei por ele, vou-se embora. Passei aqui, subo, chego nesse nó, viro para a esquerda, entro nessa outra bateria E2 pelo polo negativo. Então, menos 10. Saio dela e encontro esse resistor de 0,3 ohm, percorrido por uma corrente I2, então fica 0,3 vezes I2, só que o sentido da corrente é contrário ao sentido da circulação, então aqui é negativo. Continuo seguindo aqui, cheguei no ponto original, significa que essa soma tem que dar 0. Né? E essa é a nossa outra equação. Achei as duas equações. Essa aqui depois eu pinto de roxa, para vocês identificarem que está relacionado com a malha maior. E eu tenho lá em cima uma equação para os nós. Tenho 1, 2, 3 equações. E aí eu pergunto para vocês, quais são os valores que eu não sei? Quem são as incógnitas desse problema? E 1 e 2, né? Só em 1 e 2? E 1 e 2 eu sei que é verdade, eu não sei. Inclusive ele pediu para eu calcular. E 3 é uma incógnita. Essa corrente aqui é uma incógnita. Não, né? Ele até já falou quanto é que vale, né? E 3 é um dado. E 3 mede 4 amperes. E qual é a outra coisa que eu não sei, então? Porque eu precisei de 3 equações. E 3 é um cubo. Como assim? A outra informação que ele não me deu é o valor de R, essa resistência aqui, ó. Inclusive, ele pede para eu calcular no item B, né? Qual é o valor da resistência R. Então, minhas incógnitas são I1, I2 e R. E eu tenho um sistema formado por 3 equações. Eu posso até já trocar essa informação aqui, ó. Todo lugar onde tiver I3, eu já posso substituir por 4, que é a intensidade que ele me deu. Tá bom? Vejam. Eu não preciso me preocupar com o sinal do I3, eu só coloco o valor, porque eu já coloquei o sinal aqui, ó. Tá vendo? Todos os lugares que precisava sinal, eu já coloquei. Então, onde tiver I3, eu coloco diretamente o valor dele.
bom? Essa é a informação que me foi dada. Então, vou colocar agora, resolver o sistema, né, com a seguinte, formado pelas seguintes equações. Vou lá em cima, pegar a primeira, I3, que vale 4, né, é igual a I1 mais I2. Então, posso escrever aqui o sistema. I1 mais I2 é igual a 4. Essa equação em preto aqui em cima, ela se escreve assim, menos 4R menos 4, estou substituindo o valor de 3 já em todo mundo, aqui e aqui, menos 12, menos, e eu vou escrever assim, I1 sobre 2, isso é igual a 0. Na equação de baixo fica menos 4R, menos 4, menos 10, menos 3 vezes I2 dividido por 10. Só para facilitar, eu não gosto de trabalhar com o número decimal. Eu vou trabalhar com as frações. Bom, esse é o nosso sistema de equações. I1 mais I2 igual a 4, menos 4R menos 4 menos 12 menos 1 sobre 2 igual a 0, menos 4R menos 4 menos 10, menos 3I2 sobre 10 igual a 0. Esse pedaço aqui não tem física nenhuma. Ele é só uma questão de matemática. Eu vou até resolver ele aqui separado. Devia até mandar o professor de matemática para vocês resolverem. Não, mas vou resolver. Aqui, essa resolução aqui não tem física nenhuma. Estou fazendo até separada para a gente ver. Já vou até simplificar o circuito. O circuito, ó. Quanto é que dá menos 4 menos 12? Menos 4 menos 12. Menos 16. Menos 16, né? Então, já vou substituir esse cara aqui por menos 16. E esse carinha aqui embaixo, né? Menos 4 menos 10. Eu substituo isso por menos 14, né? E aí vou fazer do jeito que está aqui, do jeito que está do lado de cá, e vou trazer os números para o outro lado da equação. Então, vou trazer esse menos 16 desse lado da equação para esse. Só que quando ele muda de lado, ele muda de sinal, né? Então, é mais 16. E esse outro aqui também, menos 14, passa para o outro lado da equação e fica com o sinal trocado. Mais 14. Então, nossa equação, basicamente, é isso aqui, né? Nosso sistema de equações. Vou juntar todo mundo aqui para ficar mais visível. 4R menos I sobre 2 é igual a 16. E 4R menos 3I sobre 2 é igual a 14. Tá bom? Essa é a equação que eu tenho que resolver. Aí Vinícius está dando uma ideia, né? Divide por 3 e multiplica por 10 embaixo. Tá, tem... O método que vocês vão usar para achar essa resposta eu vou ser bem sincero, é bem pessoal, porque tem infinitos caminhos diferentes para resolver um sistema linear, que é o que a gente tem aqui, um sistema linear de equações, tá bom? Vocês podem escolher, em geral é melhor que você próprio faça, em vez de ficar olhando como é que outra pessoa fez, porque você pode achar que uma operação fica mais fácil, outra fica mais difícil, e outra pessoa pensar o contrário. E se você fizer do seu jeito, fica mais claro para você cada uma das operações que foram feitas no caminho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui do meu jeito e vocês podem escolher um jeito diferente. Qual é o meu jeito? Eu vou isolar nessas duas equações aqui, I1 e I2. E vou jogar os valores de I1 e I2 lá em cima, na primeira equação. Bom, esse é o caminho que eu escolhi. Vocês podem escolher outro sem nenhum problema. Como é que eu isolo I1 nessa equação? Primeiro eu vou passar o 4R para o outro lado, vou ficar com menos I1 sobre 2 é igual a 16 mais 4R. Vou multiplicar todo mundo por menos 2. Vou multiplicar aqui os dois lados por menos 2, tá bom? Isso vai dar, menos com menos vai dar mais, 2 dividido por 2 dá 1. Então, já isolei o I1 aqui. I1 é igual a menos
16 vezes 2, 32, menos 8R. E vou fazer algo parecido aqui. Eu tenho o menos 4R que eu vou passar para o outro lado, vai ficar menos 3i2 sobre 10. Isso é igual a 14 mais 4R. Vou multiplicar todo mundo aqui por menos 10. Estou tentando fazer passo a passo, tá? Multipliquei por menos 10, aí vai ficar 3i2 igual a menos 140 menos 40R. E agora eu vou dividir todo mundo por 3. Vou dividir por 3. E aí vai dar I2 igual a menos 140 sobre 3 menos 40R sobre 3. Bom, isolei I1 e 2. E agora, vou pegar esses valores de 1 e 2 que eu encontrei aqui e aqui e vou substituir nesta equação aqui. Substituir ambos nessa mesma equação. E aí vai dar o seguinte. E vai dar o seguinte. I1 é menos 32 menos 8R, somado com I2, que é menos 140 sobre 3 menos 40R, isso é igual a 4. Fazendo essa soma aqui, menos 8 menos 40 dá menos 48R. Menos, porque aqui é menos e aqui é menos, então eu já sei que vai dar negativo. Quanto é que é 32 somado com 140 sobre 3? Cabeça eu não sei, mas eu sei que eu posso tirar, multiplicar os dois por 3 em cima, multiplicar 32 por 3 e dividir por 3 para manter o mesmo número, né? Mais 140 sobre 3. Olha, os dois sinais negativos eu coloquei aqui fora, tá? Então, menos esse daqui. Isso é igual a 4. 32, vamos lá. Forçando a fazer conta de cabeça. Eu sou péssimo de conta de cabeça. Fiquem aí atentos a qualquer erro possível, tá? 32 vezes 3 dá 96, tá certo? 96. Mais 140. Tudo isso dividido por 3. Isso é igual a 4. 78 mais 2 terços. Eu não vi onde é que era isso, Vinícius. Ou foi eu que fiz a conta errada aqui? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3. Não, tá certo. 96 mais 140. Tá bom. Talvez tu já tenha achado um resultado final aí. Né? Beleza. Então, vamos lá. O que é que vai dar aqui? Tá, vai dar menos 48R, isso é igual a 4 somado com 96 mais 140. 96 mais 140, isso dá 234. Né? 234 sobre 3. 236? 236, verdade. Não sei de onde eu tirei esse 4, não. 236 sobre 3, então vai ficar 12 mais 236 sobre 3, isso é 248 sobre 3. Bom, esse é o resultado que a gente encontrou aqui. Eu vou passar o 48 dividindo, vai dar uma resistência, epa, tem alguma coisa que eu fiz errado lá no começo. Resistência não pode dar negativa, olha aí, coisa importante. Resistência está dando negativa aqui nessa conta. Deixa eu ver onde foi que eu errei. I1 mais I2 igual a 4. Aqui o sinal está certo. Deixa eu ver se eu perdi algum sinal no meio do caminho. Esse sinal aqui eu passei para lá, ficou positivo, negativo. Esse sinal passei para lá, positivo, dois estão negativos. Aqui está tudo, parece estar correto. E eu errei alguma coisa nessa conta aqui. Deixa eu voltar lá no circuito para ver se eu não peguei nada errado.
o circuito. Tá aqui. Montei o circuito, montei a corrente, tarará, tarará, e 3, tinha agora 4. Deixa eu olhar o enunciado. 23, tanto, se um perímetro, registra 4 amperes. Entendi. Já visualizei o que está errado aqui. Seguinte, nessa questão, a maneira mais correta de eu ter começado era não ter envolvido esse 3 aqui de cara. Não, digamos assim, não é uma boa escolha fazer pela malha de fora. Por quê? Porque ele já me falou o valor da corrente que passa aqui fora, não é? Ele já me disse que valia 4. Só que essa definição aqui de que ela vale 4 depende dela estar... Eu estou dizendo, quando eu coloco aqui igual a 4, com sinal positivo, que eu já sei que o sentido dela é para a esquerda. E eu não sei qual é o sentido dela. Eu não sei exatamente se é para a esquerda ou se é para a direita. Eu tenho que verificar o sentido ainda dela. E como eu escrevi aqui, ó, estão vendo que eu já escrevi aqui 4 com valor positivo? Quer dizer que quando eu digo que é 4 com valor positivo, eu estou dizendo para vocês o seguinte: essa corrente com certeza está nesse sentido. E não é essa a informação que a gente tem. A gente não sabe se a corrente está nesse sentido ainda. Na verdade, essa corrente tem que estar no sentido contrário, mas por outros motivos, que vocês não precisam saber. Então, o correto, se eu for querer usar essa equação, é que, na verdade, ela se escreva assim, ó. Mais ou menos 4. Ou é positivo ou é negativo. Como é que você vai descobrir esse sinal? Aí é justamente a parte que a equação que a gente estava resolvendo aqui anteriormente vai nos ajudar. Você vai olhar para o sistema, e aí esse sinal aqui não é 4 obrigatoriamente, ou é mais 4 ou é menos 4, e a depender desse sinal aqui do mais 4 ou menos 4, é que, 2 lugares aqui, não é só aqui não. Vejam porque é bom ver quando alguém erra, que a gente não comete o mesmo erro, né? Para não cometer o mesmo erro. Tem outro lugar aqui que a gente colocou o sinal de 3 já, não foi? Aqui, ó. Coloquei os sinais aqui, ó, porque eu disse que era positivo, obrigatoriamente, né? Então, aqui é mais ou menos, todo lugar aqui é mais ou menos. Vê como fica mais complicada a resolver a equação. Porque todo lugar que tem 3, eu não sei qual é o sinal na hora que eu boto o valor 4. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu acabei esquecendo de fazer isso lá desde o início. Então, essa equação, esse sistema de equações que a gente está tentando resolver aqui, ó, ele é muito mais complexo do que eu estava querendo que ele fosse. Né? Porque, na verdade, em todos os lugares aqui tem mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Aqui é menos ou mais, aqui é menos ou mais, aqui é menos ou mais. Aqui, tem mais algum lugar que eu coloquei? Não, aqui, estou confundindo as coisas. Aqui é menos mesmo, porque não envolvia I3. Aqui, nesses valores, é que é mais ou menos. E tá um negócio cabuloso. Mais ou menos 16, mais ou menos 14. Como é que eu vou ajustar esses sinais? Bem, eu tenho que ajustar esses sinais de forma que a resistência que eu vou encontrar aqui no final, tá, essa conta todinha eu vou precisar apagar, desculpa. Eu odeio quando eu tenho que dizer que o que eu fiz não precisa ser refeito, porque significa que a gente perdeu um pouquinho de tempo, e às vezes se confunde, né, com isso. Mas esse é o jeito certo de fazer. Na verdade, tem um mais ou menos aqui, tem mais ou menos aqui. Eu tenho que colocar na equação tudo com sinal mais ou menos. E aí vai ficar. O jeito correto agora é o seguinte: I1,
que é menos 32 mais ou menos 8R. Isso é igual, mais ou menos, aqui é um mais ou menos 4. Ah, isso aqui é importante. Não é mais ou menos, é menos ou mais. Menos ou mais. Por que é menos ou mais? Porque quando eu troquei de lado, né? Se esse cara aqui era mais ou menos, quando ele muda de lado, ele inverte, né? Então, é menos ou mais, tá? Somo isso com menos 140 sobre 3, menos ou mais 40R sobre 3. Isso é igual, aí do lado de cá é mais ou menos 4, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui do jeito certo, menos 132, desculpa, menos 32. 32 vezes 3 mais 140, 236. Juntando esses dois carinhas aqui, ó, fica menos 236 sobre 3. E juntando esses dois carinhas aqui, vai dar 3 vezes 8, dá 24, né? 3 vezes 8 mais 40. 64 sobre 3. Mais, menos ou mais 64R sobre 3. Isso é igual a mais ou menos 4. Bom? E aí, vejam. Vou separar aqui os dois casos. O sinal menos daqui tem que pegar esse sinal mais daqui. Tá bom? Então, vai ficar menos 236 sobre 3 menos 64R sobre 3 é igual a 4. E menos 236 sobre 3 Professor, mais... Oi, calma. pode falar. Você falou que 8R vezes 40R sobre 3 é 64R sobre 3? Isso. Tá errado? Eu somei esses dois caras. Ó. Esse aqui com esse. Aí, como aqui está dividido por 3, eu multipliquei o 8 por 3, deu 24. 24 somei com 40. Aí deu 64. Então, 64 vezes R dividido por 3. Esse carinha aqui. Tá bom? Ah, tá, ok. É porque eu tenho me perdido aqui. Certo? Não, é normal. Eu fico meio arretado quando isso acontece, porque eu errei na conta, aí a partir daí é normal que todo mundo fica perdido, porque tá todo mundo com medo de cometer outro erro na conta. Tá bom? Mas vejam, corrigir os dois sinais aqui. Isso só significa... Esse problema do sinal só apareceu porque a gente escolheu uma malha errada lá atrás, tá bom? Mas isso é só se aprende com a experiência. Não tem como saber de cara, não. Qual é o certo, não. Aí vejam só. Tem como esse cara de cima aqui ser o correto? Lembra, a resistência não pode dar negativa. Para eu somar esse cara, que é negativo, com esse outro cara aqui, que tem um sinal negativo na frente e dá um número positivo, vocês concordam comigo que eu tenho que fazer R ser negativo para trocar esse sinal? Conseguem ver isso? Sim, professor. A multiplicação de dois números negativos dá positivo. Isso. Eu tenho que multiplicar dois números negativos para poder dar positivo e aí corrigir esse sinal aqui, né? O que é que isso está me dizendo? Que a opção com o mais na corrente, né? Que a primeira está errada. Então, a opção certa é essa aqui, ó. E aí, com essa opção certa, a gente pode fechar aqui e descobrir o valor da resistência. Dos 64R sobre 3 igual a menos 4, e aí eu vou passar esse cara para o outro lado agora. Esse carinha vai vir para cá. E aí vai ficar positivo. 236 sobre 3. 236 vezes... vou multiplicar esse cara aqui em cima e embaixo por 3, tá bom? Multiplico e divido por 3, aí fica menos 12, somado com 236, dividido por 3. 236 menos 12 dá 224. 224 dividido por 3. Trazer isso aqui para baixo.
64R dividido por 3 igual a 224 dividido por 3. Posso cortar os 3 aqui, né? Dos dois lados. Os dois lados estão dividindo por 3. Continua aqui a minha continha e vai ficar R igual a 224 dividido por 64. Tem como simplificar isso? 224 dividido por 64. 3,5 ohm. E aí, uma das provas de que a gente escolheu um caminho errado é que a gente acabou de responder a letra B. Ou seja, era para fazer isso depois, né? O circuito foi montado para a gente fazer, encontrar, ou melhor, a maneira mais simples de resolver essa questão era ter começado usando as malhas de cima, né, e não a malha completa, para tentar evitar esse R, o enunciado. Aí aqui, ó, a gente acabou de responder a letra B aqui, ó, o valor da resistência elétrica da lâmpada, 3,5 ohms. Respondemos a B, vamos voltar para responder a A. Tá bom? Sabendo o valor, nada, tá? Eu também não sabia que era o caminho, se era o caminho correto ou não. Essa é uma das coisas que vocês estão vendo, que é os bastidores de uma resolução de uma questão nova. Você nunca viu uma questão na vida. É normal que você escolha caminhos errados. Quando a gente vai fazer, quando eu vou fazer, por exemplo, e eu já resolvi a questão antes, aí eu já vi, né, esse problema. Não trago para vocês esse pedaço Aí é uma da dificuldade. Mas, bem, sabendo o valor de R, a gente resolve a questão de uma maneira mais simples, porque, ó, CR, eu jogo esse valor de R aqui dentro, ó, e aí ele me dá o valor de I2, e jogo esse valor aqui dentro, e ele me dá o valor de I1. Vamos lá, fazer essa continha e ver quanto é que dá. R vale 3,5, né? Então, só vou colocar aqui. Quanto é que é I1? I1 é menos 32, menos 8, lembrando, né? Coisa importante. A gente viu aqui que o sinal correto era o mais, né? Quer dizer que esses trechos aqui que vão para o outro lado ficam com... Desculpa. A gente viu que o correto era o sinal menos, né? Então, o correto usar aqui, quando está do outro lado, é o sinal mais. O sinal que está correto é o mais. Mais 8 vezes 3,5. Isso dá menos 32 mais 8 vezes 3,5. 8 vezes 3,5. 28. Então, mais 28. Isso dá uma corrente de menos 32 mais 28, menos 4 ampere. Eita caramba, tá certo isso? Isso é um problema? A corrente ter dado negativa? Isso, Vinícius. Não tem problema. Tá certo o cálculo aqui. A questão é essa corrente lá no circuito original está no sentido contrário ao que eu marquei. Tá bom? E agora vamos fazer o I2. A gente já sabe o valor de I1, fica mais fácil eu pegar o valor de I1, de novo, é uma questão de escolha, e jogar dentro da primeira equação. Dentro dessa equação, com o sinal negativo. I1 vale menos 4, somado com I2, isso tem que dar menos 4. Quanto é que é I2, então? I2 é 0, não é não? Menos 4 cortou, I2 é 0. Então, I2 deu 0, isso é um problema? Voltar para cá. Acredito o quê? Que é um problema ou não é um problema? Não é um problema, tá certo. O que é que significa I2 ser 0? I2 ser 0 significa que esse circuito está montado de uma maneira que não passa corrente ali pelo meio. Inclusive, a gente tem uma porrada de circuitos que usam esse artifício de
incluir elementos de forma que não passa a corrente por ele. Então, vou aqui, ó, no meu circuito, eles podem cancelar as fontes, mas isso serve para quê? Isso serve quando você quer proteger um elemento que está funcionando em outra parte do circuito. Vou sim, vou postar a aula, vou colocar esse material em PDF, pode ficar à vontade, então, se precisar sair agora. O que é que eu descobri? Essa corrente aqui, I1, na verdade, está para o lado contrário. Essa corrente I2, tanto faz o sentido, porque ela é zero. Essa corrente é igual a zero. E a corrente I3 também está no sentido contrário. Então, nesse circuito, a corrente passa só por fora, ela só passa por fora, e ela está no sentido anti-horário. Esse é a resposta do problema. Então, voltando lá em cima, como é que eu faço circuitos tão bem feitos? Eu pego do livro. Eu não sei desenhar circuito, não. Se eu desenhar, fica uma desgraceira. Tá bom? Então, vou voltar lá em cima, só para a gente colocar a resposta. Parece que tem alguma coisa... Ah, tá falando nessas linhas, esses círculos e tudo mais. É o programa que conserta. Não sou eu, não. Professor, qual é o nome do programa? É o Microsoft Whiteboard. Ele mesmo corrige. Algumas coisas, né? Se eu desenhar triângulos, por exemplo, ele corrige. Se eu desenhar triângulos. E agora ele não foi. Pronto, aí, tá vendo? Ele corrige triângulo, ele corrige quadrado. Acabou sim, eu vou só colocar aqui as respostas, né? I1 vale 4 ampere no sentido contrário ao que a gente marcou. O Jamboard tem isso também, verdade. E o I2 é 0, tá bom? Uma coisa importante, I2 só é 0 para essa configuração aqui, ó, de tensões das baterias. E é por isso que eu digo, ele foi construído para não passar corrente aqui embaixo. Se eu mudar o valor dessa corrente aqui, dessa tensão aqui em cima, ó, já passa corrente aqui embaixo. Então, isso pode servir como um tipo de interruptor. Você muda a tensão e para um certo valor de tensão não passa a corrente no meio, para os outros valores de tensão passa a corrente ali pelo meio também, certo? Eu vou só encerrar aqui a gravação para a gente concluir a aula. Acabei abrindo aqui o YouTube. Encerrei a gravação.